oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos, você que está me acompanhando. Nós estamos estudando o Salmo 23, nesses momentos de reflexão, momentos em que estamos pensando naquilo que a palavra de Deus nos fala e o conforto de Deus que nos é passado através deste Salmo, o Salmo 23. Nós o estamos estudando em cima de um tema geral que é como combater o estresse, combatendo o estresse. Nós estamos na 5ª semana. Nós começamos então na primeira semana estudando o remédio de Deus para a ansiedade. Quando nós lemos no Salmo 23, o verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na segunda semana, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então nós vimos o remédio para a inquietude. Quando estamos inquietos e então tentando uma solução e não conseguimos, mas a palavra de Deus então nos conduz, nos diz que Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Nós vimos que Ele nos faz deitar. As ovelhas são inquietas e elas não deitam facilmente, então o pastor precisa forçá-las a deitar em pastos verdejantes e o pastor as guia e as conduz a águas tranquilas. Na terceira semana nós vimos o remédio de Deus para a sua cura emocional. Ele restaura minha alma, refrigera minha alma. O verso 3, a primeira parte, refrigera minha alma. E na quarta semana nós vimos o remédio de Deus para a sua indecisão. Então, na quarta semana, nós vimos a parte B do verso 3. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, Ele nos conduz por caminhos de retidão, por caminhos retos, caminhos de justiça. E agora nós estamos, então, na 5ª semana. Nós vamos estudar, então, como passar por vales da sombra da morte. Nós veremos, então, o remédio de Deus para passar por esses vales. Então eu convido você para estarmos juntos nestas reflexões que vamos fazer de segunda a sexta-feira. Hoje, segunda-feira, então nós vamos ver esta primeira parte do verso. Vamos estudar essa primeira parte, dividida em 5 partes. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E o verso, então, o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós vamos, então, estudar esse verso. Eu quero orar com você nesse início. Pai querido, louvado seja o teu nome por este salmo tão precioso, como os demais salmos, Pai. Este salmo tem uma mensagem muito própria para os nossos corações. Obrigado porque Jesus aqui se identifica como nosso pastor e nós somos suas ovelhas, Pai. Muito obrigado por isto. E eu peço que o Senhor nos abençoe para que nesta reflexão o teu Espírito esteja usando a tua palavra para falar a cada um dos nossos corações. Pai, abençoe cada pessoa que está me ouvindo, me acompanhando, abençoe suas famílias, abençoe suas casas, seus lares, guarde cada casa, cada lar
e abençoe cada pessoa que está me ouvindo agora, Pai, de que a Tua palavra, a despeito do pregador, a Tua palavra fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos juntos. Como passar por vales da sombra da morte. Então o remédio de Deus para passar por esses vales. Então nós lemos já o verso 4. Eu queria te chamar a atenção para detalhes nesse verso. Ele começa dizendo, ainda que eu ande por vales da sombra da morte, ainda que. A palavra de Deus está dizendo que eu não estou andando. A palavra de Deus está dizendo que não são vales de morte. A palavra de Deus está dizendo que ainda não é o fim. A palavra de Deus está dizendo, ainda que. É uma suposição. Ainda que eu ande por vales da sombra da morte. Ainda que. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Ainda não é o fim. Ainda não estamos no fundo do poço. Ainda não acabou. Nós ainda estamos numa jornada e o Senhor está conosco, nos conduzindo nesta jornada, neste caminho. Enquanto passamos por esse vale, o Senhor está conosco. E Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É um vale de sombra, ainda não é o vale da morte. Você ainda não morreu, ainda não está dizendo que acabou. É vale da sombra da morte, é apenas sombra. E ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós vamos ver isso ainda nesta semana. Mas olha bem, a vara. O pastor usava a vara não era para bater na ovelha, como muitos querem ensinar. A vara era para afugentar os animais que vinham tentar pegar as ovelhas. Então a vara era usada como um instrumento, como uma arma, para afugentar os animais que vinham para pegar as ovelhas. O cajado não é para bater, para espancar a ovelha. O cajado ele era usado, ele tem então aquele contorno, aquela volta, aquele gancho. O cajado era usado para puxar a ovelha. O cajado então era colocado debaixo da patinha da ovelha, para puxar a ovelha e trazer a ovelha mais para perto do pastor. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Há um provérbio árabe que diz, somente sol e nenhuma chuva produz no deserto. Somente sol e nenhuma chuva. Nós precisamos do sol, nós precisamos da chuva. Nós precisamos das montanhas e nós precisamos dos vales. Isso tem a ver com a nossa maturidade, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Você imagina que fossem só montanhas, imagina que fossem só vales, ou que fossem só baixadas, só campinas. Então nós precisamos de vales e montanhas, campinas, nós precisamos de todas as espécies de solo e para que nós possamos sobreviver. Então, sem um dia chuvoso, nossa vida seria seca. Nunca teríamos profundidade, nunca teríamos maturidade. Imagina que fosse só chuva, ou que fosse só sol. São as tempestades em alto mar que formam o excelente marinheiro. Então, nenhum marinheiro será um excelente marinheiro se ele não experimentar a tempestade em alto mar. São os tempos bons e ruins que nos fazem amadurecer. A vida ela é composta de uma mistura de tristezas e alegrias. Você não pode ter só tristezas e não pode ser só alegria. Você não pode ter só vitórias, nem só derrotas. Então a vida é composta de vitórias e derrotas. A vida é composta de sucessos e fracassos. A vida é composta de vales e montanhas. Então nós temos vales e nós temos montanhas. E nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, nós estamos passando por esse vale. Mas ele vai acabar. Você entra no vale e não fica nesse vale. Ele vai terminar, você entra e sai. Nenhuma tempestade durou a vida inteira. Todas as tempestades, você entrou nela e você saiu. A tempestade passa. Então Deus está presente com seus filhos no cume da montanha, mas também nos vales da sombra da morte. Ele está conosco, Ele não nos deixa. A luz do sol só atinge esse vale da sombra, porque nós estamos olhando para a sombra. Se você estiver olhando para o sol da justiça, você não vê essa sombra.
Então nós precisamos estar olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, quando você olha para o sol da justiça, você não vê sombra. E nós ficamos assombrados, porque a gente fica olhando para a sombra. Então nós precisamos olhar para Jesus. Então, vales não é se os temos, mas como lidamos com eles. Todos nós temos os nossos vales, todos nós passamos pelos nossos vales, mas a grande diferença é como lidamos com eles. Quando você se sente no vale, ainda que você sinta que esteja no vale da sombra da morte, como você está lidando com esse vale? O Salmo 23, então, o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nesta semana, nós vamos ver então 5 coisas que devemos nos lembrar ao passarmos por vales da sombra da morte. 5 coisas que devemos nos lembrar. Primeira coisa é que os vales são inevitáveis. Você não tem como evitar esses vales. Você vai passar por eles. Eles são inevitáveis. Esse é o primeiro. Nós vamos ver então 5 vales, 5 coisas que devemos entender quando passamos por esse vale e o que devemos fazer durante a passagem por esse vale. Eu convido você, vamos juntos estudar esse Salmo 23. E nesta semana, o verso 4, ainda que eu passe por vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero só deixar para você essa lembrança. O salmista vem dizendo, ele, o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E ele vem usando, então, esse pronome da terceira pessoa. Ele. Mas quando ele chega no verso 4, ele começa a falar pessoalmente tu. Ele já não está falando sobre o Senhor, ele começa a falar com o Senhor. Então, vamos juntos continuar estudando este salmo, o salmo do bom pastor, e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai querido, mais uma vez eu peço que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Pai, dê que todos nós que estamos juntos aqui estudando este salmo, possamos sentir a alegria, a felicidade, o contentamento de sermos ovelhas do bom pastor, o Senhor Jesus. Continue, Pai, pastoreando as nossas almas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e uma feliz semana para você. E eu espero você até sexta-feira, às 23 horas, estudando, refletindo sobre o verso 4 do Salmo 23, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.